tema vai ser o trabalho e as dores no corpo. São situações que acontecem na vida das mulheres que passam dos 40, 45 anos. Sabe aquela vida que você tem, em que você gosta tanto do seu trabalho, você faz as suas atividades e o seu trabalho é a sua segunda casa? E com o passar dos anos, esse trabalho começa a ficar estranho, começa a vir dores, começa a ficar desconfortável. Não está parecendo a sua segunda casa o trabalho, porque está doendo a tua perna, está doendo a sua coluna. Você está precisando voltar a ter aquela alegria de você se planejar depois para ter um bom final de semana, para se divertir, com o seu corpo funcionando, confortável, mas você vive uma semana de trabalho e quando você volta para casa, a última coisa que você pensa, muitas vezes, é querer se divertir, fazer alguma coisa, dançar, né? Fazer alguma coisa que possa você fazer sair de casa. Mas muitas vezes a semana é tão pesada que o trabalho acaba machucando. E hoje é a estreia, gente, é a estreia de mais um tema de trabalho e dor, e é um tema que eu considero muito importante, muito interessante para as pessoas que passaram dos 40 anos, e estamos aqui para falar por que essas dores acontecem. O que acontece? Tem uma frase que eu costumo dizer desde que eu escrevi o livro A Cota do Dia. A Cota do Dia é um livro que mostra o equilíbrio yin e yang aplicado no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso emocional. Então, o que acontece? Quando a gente aborda uma temática oriental, a gente também descobre que tudo que é demais é desequilíbrio. Tudo que é demais é errado. E aí, o que a gente percebe na relação do trabalho como ele existe? Quando a gente fala de trabalho, é aquele horário, aquela jornada tradicional de 8 horas. E aí eu falo com vocês como professor de educação física, mestre em medicina do Oriente, e que para você é uma mensagem é uma realidade que eu vou falar para vocês. É uma frase. E a frase é o seguinte: o trabalho faz mal para a saúde. Exatamente isso. O trabalho faz mal para a saúde. Pô, justamente o nosso meio de maior dignidade, de prosperidade, de proteção da nossa família. Por que isso vai fazer mal para a sua saúde? Então, quando a gente fala que o trabalho faz mal para a saúde, é quando o próprio trabalho fere o equilíbrio do yin e do yang. Então, o que é uma situação de trabalho que fere o equilíbrio do yin e do yang? É quando ele é demais. Quando o trabalho é demais, ele faz mal para a saúde. Então, o trabalho não está livre do desequilíbrio. O trabalho também pode entrar nessa esfera. O trabalho pode fazer muito mal para a saúde. E a gente está aqui para transmitir não uma mensagem ruim, né? Não uma mensagem pessimista, para que você possa entender e reverter isso. A oportunidade de não entender que o trabalho vai fazer mal para a saúde. A gente está aqui para desvendar um caminho para que você possa trabalhar muito bem, sem dor no corpo, com a sensação de conforto, aquela alegria assim de estar com o corpo sob domínio, sem dor na coluna, sem dor na perna. E aí você vai trabalhando e vai planejando a sua vida, como é que vai ser o seu final de semana, porque seu corpo vai trabalhar bem, vai ficar bom, então você pode sair para dançar, para encontrar as amigas, viver bem, trabalhar até melhor. Uma pessoa que trabalha bem, que está bem com o corpo, ela consegue identificar até situações para relaxar, para viver a experiência do relaxamento. Relaxar também é algo que faz muito bem, porque se você investe no teu relaxamento, olha só, se você investe no teu relaxamento, você está investindo no hormônio do prazer,
no hormônio da felicidade, na serotonina, na ocitocina, na dopamina, hormônios que melhoram a sua energia. Os hormônios da felicidade melhoram a energia. E quando você trabalha bem, sem sentir dor, você fica com a mente aberta para ter mais energia através de situações de relaxamento. Então, a gente está aqui para mostrar que as duas coisas. Se você é uma pessoa atenta, que presta atenção na tua vida, no teu trabalho, você tem que estar com a mente consciente que o trabalho pode fazer mal para o seu corpo, pode trazer dores e situações assim que podem gerar uma artrose, uma artrite e uma lesão do esforço por repetição. E eu falo isso por experiência, porque há algum tempo atrás, claro, muito tempo atrás, no ano de 1999, melhor dizendo, um ano a mais, um ano a menos, 1998, eu trabalhei no sistema de processamento de dados do Ministério da Fazenda, que é o SERPRO, uma empresa de informática do governo federal. E eu, como professor de educação física, tinha a missão de trabalhar com a ginástica laborativa, a ginástica laboral, que é a ginástica que interrompe o expediente por 15 minutos para alongar e corrigir a postura dos funcionários de cada setor. Eram 22 setores. 22 setores que eu trabalhava durante meu expediente. E o que acontecia? A gente trabalhava na correção postural dessas pessoas e a consequência disso foi o aumento da produtividade. E estudos comprovavam na época que a cada dólar investido no funcionário, na saúde do funcionário, voltava 3 ou 4 dólares. E aí a gente carregava essas pesquisas para mostrar que uma pessoa que trabalha, ela pode ter uma vida normal, mesmo passando dos 40, 45, mesmo trabalhando muitos anos. Sabe quando você fala assim, estou ficando velho, quando eu tinha 30 anos eu não sentia nada, agora com 40 eu estou sentindo. Gente, você pode continuar sem sentir dor. Você não precisa achar isso. O trabalho realmente ele interfere nessas esferas todas, na parte emocional, na parte física e na parte da mente. A mente pensante cansa o corpo. Pensar demais gasta energia. E quando você tem pouca energia, você tem pouca resistência para suportar o que está acontecendo na sua articulação, nos seus músculos, na sua estrutura esquelética como um todo. Se você não tem essa energia para suportar, você vai ter menos resistência e a dor ela acaba sendo maior. Uma situação de má postura, de movimento por repetição, acaba causando isso. Você acaba sentindo dor trabalhando. Quando você trabalha e faz o mesmo trabalho anos e anos, os mesmos movimentos, vai doer exatamente aonde você repete mais os movimentos. E você acaba tendendo a ter uma situação muito limitada. Então, o que acontece? Quando você trabalha e não cuida do movimento repetitivo que você está fazendo, por exemplo, não importa a sua profissão. Por exemplo, se você for um professor ou uma professora, você vai ficar em pé muito tempo. E qual é a repetição da situação aí? A repetição, no caso de um professor, de uma pessoa que dá aula, é a posição de pé. De pé, o que acontece? O sangue, ele desce na perna e ele tem que voltar. Ele tem a nossa circulação sanguínea da perna, ela tem uns bracinhos que jogam sangue para cima, para você ter uma circulação normal. Mas quando você fere a lei do equilíbrio, do yin e do yang, numa posição de pé por muito tempo, ou seja, yang demais em pé, tudo que é demais, tudo que é exagero é errado. Então, o ato de exercer algo é o yang, o movimento. Quando você parte para a ação de ficar em pé,
muito tempo, isso é yang. E o que acontece é desequilíbrio. Tem que estar metade do tempo sentado ou deitado e a outra metade em pé. Esse é o verdadeiro equilíbrio para as pernas. O que acontece nesse desequilíbrio? Você sobrecarrega com o passar dos anos o teu quadril.